Olá pessoal, boa noite. Sou o Alessandro Marques aí, o professor da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 2. E aí nós estamos começando o nosso curso, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre planejamento orçamentário e vamos conceituar também, né, a ideia de orçamento, bem como a importância, quais são as limitações, as etapas, nós vamos falar em um outro momento, tá? Então, assim, tudo para que vocês estejam aí contextualizados dentro desse assunto que é importantíssimo aí para a gente poder trabalhar, certo? Então vamos lá, planejamento orçamentário, por definição, o planejamento empresarial, ele baseia-se na convicção de que o administrador é capaz de planejar e controlar o destino da empresa a longo prazo, por meio de uma série de contínuas decisões bem concebidas. Ou seja, à medida em que um administrador ele consegue planejar ou fazer um planejamento para a empresa, você consegue ter uma perenidade a longo prazo. À medida que essas decisões elas terão um norte, né, estarão norteadas aí pela ideia do planejamento. Então, na verdade, o planejamento ele visa minimizar os riscos de insucesso nas decisões da empresa. Em última instância, né, visa minimizar os riscos de insucesso na decisão do administrador dessa empresa. Então, à medida que as decisões elas são tomadas norteadas por um planejamento, ela vai se distanciar cada vez mais de um fracasso, de um erro, né, de um insucesso, e a empresa tende a ter maior êxito aí nos seus objetivos. Então, a partir da visão ampla do negócio possibilitada pelo planejamento, a empresa começa a projetar as condições para a obtenção do sucesso pleno na operação. Ou seja, quando você tem um planejamento, é possível projetar ações que vão conduzir a empresa para ter aí um sucesso econômico, para se manter no mercado e para alcançar aí os seus objetivos. A composição sistêmica das decisões do administrador pautada em um planejamento, né, em geral um planejamento orçamentário, é que nós vamos denominar, né, de orçamento empresarial. E, na verdade, esse orçamento ele vai surgir como uma consequência, né, de um plano estratégico que a empresa ela estabelece aí, tá? Então, podemos defini-lo, ou seja, podemos definir um orçamento empresarial, na verdade, como uma expressão quantitativa formal, tá, dos planos da administração. Então, a administração ela define formalmente qual é a estrutura orçamentária que a empresa deve se nortear para tomar suas decisões, tá? Então, isso visa, né, a implementação de planos para apoiar aquelas decisões aí, né, da coordenação da empresa. E aí, entrando um pouco mais a fundo no conceito de orçamento, orçamento nada mais é do que um plano administrativo que vai cobrir todas as operações da empresa para um período de tempo definido e expressa em termos quantitativos. Então, tem alguns detalhes aqui que é importante a gente pegar nesse conceito. Primeiro, ele é um plano administrativo, então ele parte de uma decisão da administração da empresa, certo? E, como nós definimos anteriormente, uma decisão estabelecida de forma formal, tá? E, além disso, ele vai cobrir todas as operações da empresa. Então, quando nós estabelecemos um orçamento, um planejamento orçamentário, ele tem que cobrir todas as operações da empresa. Então, a administração estabelece algo que vai ter impacto sobre toda a organização, tá? E, além disso, o período, ele tem um período de tempo definido, tá? A empresa estabelece um planejamento orçamentário para lançar um novo produto. Então, esse orçamento ele tem um prazo, tá, para sua execução e também tem um prazo para ter os seus resultados. E esses resultados, na maioria dos casos, ele vem expresso sobre a forma quantitativa, justamente para que possa criar indicadores para se analisar os resultados aí, né, dessas etapas do planejamento que serão executadas. O orçamento, então, ele consiste,
em um plano administrativo abrangendo todas as fases de operação, né, as fases das operações para o futuro definido. Então, existe um objetivo estratégico que a empresa estabeleceu, certo? Para atingir esse objetivo é necessário algumas etapas, é necessário alguns recursos, é necessário também algumas estratégias. Então, o orçamento ele estabelece isso de forma a atingir aquele objetivo que é um objetivo futuro ali da empresa. Então, na verdade, o orçamento ele é uma expressão formal das políticas, dos planos, objetivos e metas que são ali estabelecidos aí pela alta administração da empresa, tá? Como um todo, bem como para cada uma das suas subdivisões. Então, a alta administração estabelece políticas, planos, objetivos e metas, ou seja, um orçamento, tá? Um planejamento orçamentário. Esse planejamento contempla a alta administração, bem como os outros nichos aí da empresa. Então, na verdade, o orçamento ele é um instrumento gerencial que possibilita as empresas permanecerem no mercado. E aí, se vocês forem procurar dados da quantidade de empresas que nascem e da quantidade de empresas que num prazo aí de 1 a 2 anos fecham, você vai ver que tanto a quantidade de empresas que surge é grande, quanto a quantidade de empresas que saem do mercado também é muito grande. Na maioria dos casos, justamente porque ela não consegue estabelecer um instrumento gerencial que venha nortear as ações daquela empresa visando um objetivo lá na frente, tá? Um objetivo futuro. Então, na verdade, o orçamento ele consiste em um plano detalhado no qual vai mostrar como os recursos podem ser obtidos e gastos na realização das atividades da empresa. Então, na verdade, ele dá um norte, né? Ele vai nortear as decisões de onde partirão, né, os recursos, né? Como é que você vai obter esses recursos para realizar determinados objetivos, determinados gastos. Então, na verdade, ele traz, né, dentro da sua composição, mostra como os recursos serão obtidos e mostra também como esses recursos serão gastos e as etapas para atingir aquele objetivo ali, tá? Então, importância para a organização. Na verdade, o orçamento ele é um planejamento do lucro empresarial, tá? E quais são as vantagens, então, para uma empresa ela estabelecer um planejamento orçamentário, estabelecer um orçamento? O orçamento obriga a administração a fazer um estudo prévio de seus problemas. E é sempre interessante quando a gente pensa em termos de quando a empresa vai lançar um produto novo aí no mercado, né? E para fazer esse lançamento, primeiro você precisa fazer um estudo disso. Antes mesmo do produto sair, é necessário ter um estudo, tá? Que aí, em alguns casos, pode ser uma análise de viabilidade, por exemplo, mas o orçamento ele vai obrigar a alta administração, antes de mais nada, que para que uma determinada ação ela seja implementada, é preciso primeiro um estudo prévio de onde vai ser os recursos, como serão gastos, quais serão os fluxos de caixas projetados, né, ou gerados para a empresa a partir daquela decisão que será implementada. Então, em última instância, o orçamento ele requer o auxílio de toda a organização administrativa, tá? Então, é necessário que a administração esteja altamente envolvida aí com o processo, né, de execução e acompanhamento de cada etapa do orçamento. O orçamento, portanto, é um plano regimental das ações a serem cumpridas. Então, existe um orçamento, existe um planejamento, existe uma fonte de recursos, existe um objetivo e existem os gastos. Então, na verdade, existe um plano regimental de todas as ações que serão implementadas para que o objetivo que a empresa estabeleceu ele seja cumprido. Além disso, o orçamento executado em quase todas as empresas oferece esperança para a economia global do país, né? Por quê? Porque, na verdade, ele vai proporcionar uma estabilidade do emprego.
o uso econômico de equipamentos físicos e, além disso, uma eficaz prevenção contra desperdício. Que à medida que você estabelece um planejamento orçamentário, você estabelece milimetricamente com as quantidades que serão utilizadas, a necessidade de recursos, necessidade de investimento. E quando você tem isso de uma forma mais detalhada e planejada, você consegue, primeiro, a empresa ter uma perenidade, então por isso existe uma estabilidade do emprego. Além disso, existe uma redução no desperdício de materiais durante o processo ali, né, durante o processo produtivo. E além disso, o orçamento ele auxilia a orientar o capital e os esforços para os canais mais lucrativos. Então, quando você faz um orçamento de um determinado produto, um orçamento de um outro produto, vamos pensar assim, dois lançamentos que a empresa está planejando ali a fazer, é possível você comparar e escolher qual que vai ser ali o canal mais lucrativo para a empresa, porque você consegue ter ciência, né, do processo, como ele se dá e quais são os lucros que podem ser oferidos a partir de então. Contudo, existem algumas limitações dentro do orçamento, porque planejar, orçar e prever não é uma ciência exata. Sempre haverá uma ponderação do gestor, certo? Ou seja, é possível que você planeje, é possível que você faça todo um orçamento e a previsão ela não vai ser algo exato, tá? Haverá sempre uma ponderação que aí vem do know-how, né, do administrador ali, de olhar para determinada estratégia e dizer, poxa, nós planejamos dessa forma, contudo, existe aqui algo que nós não consideramos durante aquele planejamento e isso pode gerar um resultado diferente se nós seguirmos, então, por esse caminho. Então, o orçamento no frigir dos ovos, ele é também flexível e depende dessa ponderação do gestor, certo? O essencial ao êxito do orçamento é a adesão absoluta da parte administrativa ao plano orçamentário e também do seu entusiasmo. À medida em que a administração ela abraça o plano orçamentário, né, e aí motiva as demais diretorias, as demais instâncias da empresa a também se engajar para que o objetivo ele seja alcançado, aí o orçamento ele tem grande chance de ter êxito, certo? Um plano orçamentário ele não elimina a administração. Por quê? Porque quando você estabelece um plano orçamentário, além de estabelecer esse plano, é necessário que haja gestão desse plano. Justamente porque vai ter algumas circunstâncias que o gestor é quem vai, né, nortear aí as decisões e vai definir também alguns novos rumos. Então, a implantação de um orçamento leva muito tempo e exige interesse e etapas bem conduzidas. Então, é preciso sim a figura aí da administração durante esse processo, certo? E aí existe também alguns princípios orçamentários, tá? Primeiro, a orientação do orçamento ele tem que ser orientada para o objetivo. Então não adianta você fazer um planejamento orçamentário sem um objetivo. Ele não vai te levar a lugar nenhum, certo? Além disso, é preciso que haja envolvimento dos gestores. Quando todos estão envolvidos no processo, motivados e engajados, o êxito, né, do orçamento ele tende a ter uma possibilidade maior de ocorrer. Tá? Além disso, a comunicação tem que ser integral. Todos têm que ter ciência do processo, de como ele ocorre e de como ele deve ser conduzido. Além disso, as expectativas que são estabelecidas dentro do planejamento orçamentário, essas expectativas têm que ser realistas, elas têm que ser factíveis. Então, assim, à medida que você estabelece uma expectativa que está totalmente desconecta, né, da realidade, você não vai conseguir aí atingir o objetivo que a empresa espera, tá? E também é essencial que nós tenhamos, né, dentro acabou passando aqui,
que nós tenhamos dentro do processo de aplicação, né, do orçamento, tenha também uma aplicação que seja flexível. Porque se à medida que um determinado incidente, algo que não estava ali dentro do planejamento, ocorreu, é necessário que haja uma flexibilidade para ajustar as estratégias de modo que não se distancie do objetivo, certo? Além disso, é preciso reconhecer os esforços individuais e de grupos, tá? Então é preciso que aqueles esforços que sejam, né, se destacam dentre os demais, ele tem que ser reconhecido, tá? E em última instância, o planejamento orçamentário, ele vai trazer esse norte para a empresa, tá? Essa aula foi mais uma aula introdutória, tá? Na próxima aula, nós vamos falar um pouco das etapas do planejamento orçamentário e nós vamos começar a entrar um pouquinho mais a fundo aí nesse mundo do planejamento orçamentário.